O tema de hoje à noite é: você quer vencer? Meu Deus do céu, quem quer vencer? Diga, eu quero vencer. Você pode escrever aí no nosso chat: pastora, eu quero vencer, eu quero receber realmente esse poder sobrenatural de manifestar o grande milagre que eu preciso. Então, você que quer vencer, você pode agora, nesse momento, se alegrar e dizer: eu quero vencer. E uma das coisas que nós podemos aprender, não é? Nem tudo que nós falamos que queremos é o que realmente você quer. Às vezes você, por exemplo mesmo, né? Você agora que está nos ouvindo, você pode dizer assim: pastor, eu quero vencer. Eu quero vencer como família, como pessoa, como esposa, como esposo, como profissional. Eu quero vencer. Mas nem tudo que você diz que quer é o que realmente você quer. Às vezes a pessoa, até mesmo dentro de casa, o marido, a esposa, chega assim: olha, pastor, o que eu gostaria na minha casa é que tivesse paz. Que fosse todo mundo vivendo tranquilo e em paz. E até a pessoa diz que quer viver em paz, mas de repente, por qualquer coisa, já começa aquela briga, aquele disse-me-disse, aquela guerra toda dentro de casa. Você diz que quer vencer dentro de casa, mas as suas atitudes estão dizendo que você quer guerra e não paz. Então, em tantas outras áreas da sua vida, às vezes você diz: eu quero vencer na vida, como pessoa. Aí, por exemplo mesmo, se você quer vencer no seu trabalho, mas você não luta pelo seu trabalho, você não acorda cedo, você não se posiciona, você não coloca uma estratégia, principalmente de dizer: eu vou trabalhar, eu vou começar a trabalhar. Aí você diz que quer, de repente, também seu comércio. Eu gostaria de ter meu comércio, mas você não abre as portas, você não aluga um lugar, você não pensa nas estratégias. Você diz que quer prosperar, mas no final você não quer, porque se você quisesse, você já começava a agir e tomar a atitude de um vencedor. Então, hoje à noite, né, nós vamos falar muito forte sobre como vencer, não é? Essa dádiva de vencer. E uma das coisas que nós podemos ver mesmo, né? Mike Tyson mesmo, né? Ele é considerado por muitos, até muitos anos, o maior lutador de boxe, né? Até mesmo de todos os tempos, né? Que sempre ele estava ali lutando e batalhando. E chegou um momento que um repórter mesmo chegou para ele e disse assim: Mike Tyson, nós estamos sabendo, né, que você, logo cedo pela manhã, você acorda logo cedo e você começa, não é, a lutar, não é? Quando você acorda cedo pela manhã de 6 horas e você já começa a ter ali, não é, aquela luta determinada de 6 horas para começar um treino, né? Ele disse: não, eu não acordo logo cedo assim, né, para começar. 6 horas eu já estou treinando. Eu já estou ali, né, naquele treinamento pesado. Aí até a repórter falou: mas Mike Tyson, você já é o vencedor do mundo. Então para que você vai acordar tão cedo para começar treinando? Aí ele disse: é justamente por isso que eu sou o campeão do mundo. Porque eu me acordo, né, logo cedo. E logo cedo, às 6 horas, eu já estou treinando. E se eu souber que algum adversário meu acordar às 6 horas, eu vou me acordar às 5 horas. E se eu souber que algum acorda às 5 horas, eu vou me acordar às 4 horas. E se eu souber que algum deles, de algum adversário meu, acorda às 4 horas da manhã para treinar, eu vou passar a noite toda logo treinando. Eles, porque o importante, a responsabilidade de estar pronto é minha e não deles. Então aí eu quero trazer para você também, você que quer vencer, a responsabilidade de estar pronta é sua e não de outra pessoa. Você não precisa ficar esperando para vencer através de outras pessoas. Você tem que colocar já na posição de um vencedor
mais do que vencedor. Então, essa é a nossa posição. E como nós estamos aprendendo sobre vencer, nós podemos ver que uma das coisas que Deus, Ele nos fala que para você vencer, você precisa se posicionar, você precisa mergulhar na dependência totalmente, principalmente quando fala da presença manifesta de Deus. Você tem que mergulhar em Deus. Você não pode ficar acomodado de forma alguma, porque você só vai ser íntimo de Deus se você mergulhar nesse sobrenatural, você se dedicar, ser uma pessoa que vai se consagrar a Deus de verdade. É igual se você diz: Senhor, eu quero ter essa intimidade, eu quero vencer, eu quero ver os milagres, eu quero que Deus fale comigo, eu quero ouvir a voz de Deus, mas primeiro você tem que fazer a sua parte. E uma das coisas que para vencer, gente, a primeira coisa é buscar a Deus. Não adianta você ficar esperando com que as pessoas busquem a Deus por você. Às vezes, de repente, é 6 horas por mim. Oh, vocês oram por mim, 6 horas por mim, vocês oram por mim, é 6 horas por mim, né? Então, essa parte, gente, quem tem que fazer, eu e você. Nós temos que mergulhar em Deus. Mateus 6,33, a palavra de Deus relata, diz assim: que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então não fique esperando o acréscimo lá na sua cadeira de balanço, zum, zum, zum. Com certeza você vai ficar só se balançando e você não vai chegar a lugar algum. Então, em Deus, você só consegue vencer, em primeiro lugar, na intimidade dEle. Porque Deus revela a intimidade dEle para aqueles que o buscam, né? Nós podemos ver que para vencer, nós temos a chave para vencer. Então, para você vencer, você tem que ter essa chave que vai abrir as portas para você realmente ser esse grande vencedor que Deus tem para você. Agora, só os íntimos conseguem realmente ouvir a palavra vinda do coração de Deus para a sua vida. Então, como é importante nós termos esse tempo com Deus, né? Intimidade. Por exemplo, quando eu conheci meu esposo, nós nos conhecemos só no olhar, né? Foi de repente um olhar, mas quando nós o vimos pela primeira vez, quando eu o vi pela primeira vez e ele me viu, é diferente de hoje. A nossa intimidade hoje é muito diferente. Hoje ele não precisa nem falar e eu já percebo realmente como é que ele está, se ele está bem, se está sendo um dia difícil. Então a gente conhece bem diferente, né, de quando nós começamos. Então na intimidade com Deus também, gente, não é diferente. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais forte você vai realmente vencer. Não é porque Ele vai dar as estratégias de um vencedor para você a cada dia. Mas assim como Mike Tyson, ele disse: olha, eu tenho que me posicionar. Eu não posso ficar esperando que alguém vá treinar por mim. Eu que tenho que treinar. A responsabilidade está pronta, é minha e não deles. Então a responsabilidade de buscar a Deus não é de outra pessoa, é sua, é minha. Nós é que precisamos buscar a Deus todos os dias da nossa vida. O café da manhã que eu tomei hoje não vai servir para amanhã. O almoço que eu almocei hoje não vai servir para amanhã, não é? E a janta que daqui a pouquinho já jantou e que vai jantar não vai servir para amanhã. Todos os dias nós precisamos nos alimentar, precisamos sermos nutridos. E da mesma forma, imagina no mundo espiritual. Todos os dias nós temos que nos relacionar com Deus, para conhecer a intimidade de Deus, a mente de Deus, para realmente desfrutar
de vencer, de ser um vencedor. Você quer vencer? Então, se você quer vencer, você precisa conhecer muito bem aquele que te dá a vitória, aquele que vai dar direção para você. Em primeiro lugar, você busque a Deus. O primeiro lugar é buscar a Deus em primeiro lugar, né? Ter realmente um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento que você possa conhecer a mente de Deus para a sua vida. Em segundo lugar, é não ter medo. Você não pode ter medo de nada. Você precisa confiar plenamente em Deus. A dúvida, sempre ela vai anular a sua fé. Ela vai anular totalmente a vida de um vencedor. Então, se você quer vencer, você quer desfrutar de um vencedor, você tem que anular totalmente a dúvida, a incerteza, a insegurança, a incapacidade, achando até mesmo que não vai dar certo, né? Que você não vai vencer. Só em você pensar assim, já começa anulando totalmente a mente de um vencedor. Um vencedor, ele se posiciona, ele não tem medo em meio de guerra, em nada, porque ele sabe o que ele carrega. Nós temos que ter certeza naquilo que nós carregamos. Então, se eu tenho certeza naquilo que eu carrego, que é a presença de Deus em mim, então eu não vou ter medo de nada, eu vou confiar e eu vou anular totalmente o temor, o medo, a insegurança. E uma das coisas que Tiago 1, né, nós podemos ver Tiago 1,6, diz assim: peça tudo a Deus, porém com fé, em nada duvidando. Já pensou? É algo muito forte que diz assim: peça, porém com fé. Então, na mente de um vencedor, você tem que saber que você tem que pedir com fé. Pastor, e o que é fé? Fé é uma certeza que você já tem aquilo que você pediu. Eu não preciso ficar pedindo de novo aquilo que eu já pedi a Deus. Eu tenho certeza que Ele já me deu e eu vou ficar tranquilo, eu não vou ficar aí, né, de repente perdendo o sono, perdendo a paz, chutando o pau da barraca, porque tem gente que é assim, né? Quer vencer na área da sua vida, em tantas áreas, mas só vive estressado, nervoso, e no final você atrapalha, principalmente para receber o seu milagre, porque ninguém nesse mundo quer ficar perto de uma pessoa chata, de uma pessoa estressada. Todo mundo quer correr e ficar longe. Imagine, sendo que nós dependemos sempre de pessoas para termos realmente, manifestar também o sucesso do que Deus coloca para a nossa vida, né? Viver uma vida em família feliz, viver nos negócios com funcionários, né? Às vezes planos e projetos no meio social. Sempre nós temos que viver muito bem, tranquilo e agir a fé. A fé é uma certeza de vitória, e toda pessoa que tem certeza da sua vitória, ela é feliz. Você é feliz? Você tem certeza, né, realmente do que Deus te prometeu, que o nosso Deus não falha, porque a Bíblia diz que o homem que duvida é semelhante às ondas do mar, que bate e volta, bate e volta, bate e volta. Você acha que indo e voltando, você vai receber de Deus alguma coisa? É claro que não. Você não vai desfrutar dessa mente de um vencedor, de uma vida de vencedor, sempre andando em dúvida, andando como as ondas do mar, batendo e volta. Então, bate e volta e não vai acontecer nada. Mas aquele que tem certeza, aquele que acredita, aquele que toma posse, ele vê o milagre e ele desfruta realmente das promessas de Deus. O Senhor diz, não é bem claro em sua palavra, em Jeremias 29, 12, 13... Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então o primeiro passo de um vencedor é buscar a Deus, é orar a Deus. Esse é um homem e uma mulher que ora, um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, na vontade de Deus. É como o nosso pastor, sempre nas madrugadas e sempre ele está falando sobre essa questão de buscar a Deus, tirar tempo com Deus, intimidade com Deus. Graças
graças a Deus nós temos um pastor, realmente que é um homem de Deus, que ora muito. Às vezes eu digo até para ele, meu filho, você vai com tripa e tudo para o céu, viu? Misericórdia. Então, gente, é sempre orando e buscando, e eu admiro essa fé, essa busca, né, essa pujança a Deus e confiar em Deus, buscar ao Senhor. Então, gente, como é importante. E o Senhor, Ele nos diz, então me invocareis, passareis a orar a mim. Toda vez que você invoca, você pede a Deus, você busca em Deus, pode ter certeza que Deus, Ele diz assim, e no versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando você busca a Deus de todo o seu coração, e você está ali, sempre confiante no Senhor e nas suas promessas, gente, não haverá embaraço, não haverá impedimento para você ter e ser essa pessoa mais do que vencedora. Então vamos agora, né, estarmos realmente, Deus se dá a direção, né? À medida que você busca a Deus, Deus vai sempre abrindo as portas e vai realizando o milagre que você tanto precisa e você tem alvejado e pedido a Deus. Seja essa pessoa que desenvolve um relacionamento íntimo, né? Você desenvolve um relacionamento íntimo com Deus e é muito lindo o que Deus faz. Eu lembro mesmo que eu estava, né, uma pessoa conversando comigo e ela falou, né, disse, olha, minha mãe está doente. E ela não falou nada. E eu disse, Senhor, essa pessoa, né, a mãe dela está doente. E qual parte, Senhor, que ela está doente? E o Senhor me mostrou um raio-x do estômago dela, né, e eu achei lindo, porque quando eu disse para ela assim, eu disse, olha, e o estômago da sua mãe? Pastora, como é que a senhora sabe? Eu disse, olha, simplesmente eu orei e Deus revelou, né, os segredos que estavam ocultos, né, para a gente, para mim, mas Ele nos revela. E a gente acha muito lindo, são experiências que nós vamos tendo com Deus, ouvindo a voz de Deus, Deus tratando conosco, e é muito lindo. Se você vai se relacionar, você mantém esse relacionamento com Deus, né? Relacionamento aberto com o Senhor, Ele vai realmente se revelando para a gente a cada dia, mais e mais, e você vai conhecendo como Deus é, né? Tão lindo que em Deus não há. Às vezes a gente acha que é aquele mistério, como o pessoal fala aí, pastora, Deus é mistério. Não, não, Deus é o nosso Pai. Se, por exemplo, aqui na terra, para você que tem pai, né? O meu está no céu, agora com o Senhor. Mas, quando ele estava aqui na terra, né? Sempre meu pai, nós estávamos conversando sempre um com o outro. E não havia mistério. Então, às vezes, nós podemos fazer até uma analogia se tratando da terra. Se na terra não tinha mistério com meu pai da terra, imagina com meu papai do céu. O Senhor Todo-Poderoso, que na sua essência, Ele me conheceu ainda quando eu estava a substância ainda informe, e no livro dele foram escritos todos os dias da minha vida, escritos e determinados quando nenhum deles haviam ainda. Então, em Deus não há mistério. Deus, Ele quer se revelar para cada um de nós. Agora, nós aqui precisamos tirar tempo com Deus, mergulhar em Deus, buscar o Senhor, gente, e assim você realmente vai conhecer quem é Deus como seu Pai, né? E desfrutar dessa vida tão vitoriosa. Davi era íntimo com Deus, e eu acho muito lindo, né, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era aquele homem que estava sempre ali, né, tirando no seu tempo com Deus, né, tempo para ouvir a voz de Deus, e ele até ficava nos montes, enquanto estava ali cuidando das ovelhas, e ele estava sempre se relacionando muito forte com Deus. E por isso Davi, ele sempre se colocou na posição de um vencedor. Em 1 de Samuel, nós podemos ver, não é? Até mesmo quando Davi
muito forte quando ele foi desafiado, né? Aliás, o povo de Deus estava sendo desafiado. Em 1 de Samuel 17, eu acho bem interessante mesmo ali o desafio de Golias, não é? O Golias representa Satanás. Ele desafia, ele está desafiando a você que está me ouvindo agora. Às vezes em alguma área da sua vida é o Golias, é Satanás que tenta desafiar o povo de Deus. Mesmo você na posição de um vencedor, mais do que vencedor, mas o que você está passando agora, alguma dificuldade em área da sua vida, seja na sua saúde, seja nas finanças, seja na sua família, até mesmo algo que você está passando agora, que não foi citado, mas se é uma área que perturba na sua vida, é o Golias desafiando, é Satanás desafiando. E existia um momento na vida do povo de Deus que eles estavam sendo desafiados, né? E o Golias, ele desafiava ali o povo de Deus. E uma das coisas, ajuntaram os filisteus e as suas tropas para guerrear, né? Eles começaram a guerrear em Socó, que está em Judá, e ele começou a desafiar o povo de Deus. Então, saiu do arraial um filisteu, um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, na altura de quanto? De 3 metros, né? Ele alto, imagina ali. E ele ficou desafiando durante 40 dias, manhã e tarde, e ele desafiava bastante, e ele dizia assim: ei, cadê vocês? Cadê o exército, né, de Israel? Cadê aqueles servos de Saul, né? Cadê vocês que se dizem tão forte? E ele começava a desafiar ali o povo de Deus. E uma das coisas mesmo no versículo 10 diz assim: disse mais o filisteu: hoje afronta as tropas de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouviu Saul e toda Israel esta palavra do filisteu, e o quê? Espantaram-se, ficaram com medo, com muito medo. Já pensou? Meu Deus do céu. E nós podemos ver que ali, tanto Saul como o exército ficou com medo. Mas, o que acontece? Existia um que fazia toda a diferença. E esse era Davi. E Davi, ele começou e chegou perto ali e escutou esse desafio. E ele disse: ei, não, eu não vou aceitar mais com que o meu povo seja desafiado e humilhado. Porque Davi, ele olhou assim e disse: esse é o lugar de humilhação, onde estava sendo humilhado o próprio povo de Deus. E ele disse: eu não vou aceitar, eu não aceito essa afronta de forma alguma. E ele foi até para Saul e disse: ei, eu quero lutar para realmente destruir esse gigante. E ele olhou assim, Saul, para ele: você é muito jovenzinho. Ele disse: não precisa ter medo. Olha, eu quero dizer para você, Saul, que eu já matei leão, eu já matei urso, e eu não tenho medo de forma alguma desse gigante. E ele realmente, ele aceitou aquela afronta. Ele disse assim, ele enfrentou aquele gigante, e ele olhou assim para ele: olha, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos. Davi fez toda a diferença, porque Davi tinha intimidade com Deus. E Saul não tinha. Por isso ele teve medo. As pessoas que tiveram medo ali, elas ficaram com muito medo, porque elas não tinham intimidade. Elas não buscavam a Deus. Então você também, de repente você está aí: pastor, eu estou com medo, eu estou assustado. Ei, olha, saiba de uma coisa: se você busca a Deus, se você tem intimidade com Deus, você não vai ter medo do gigante filisteu, você não vai ter medo de Satanás. Você vai se colocar na posição que Deus te colocou, porque Davi, ele se colocou na posição de autoridade. E você também
Nós precisamos nos colocar na posição de autoridade e não permitir mais que Satanás venha perturbar a nossa vida, nem a nossa família, nenhum daqueles que Deus colocou para cada um de nós cuidarmos, zelar, não é? E principalmente o que aconteceu? Davi, ele não temeu por causa da intimidade que ele tem com Deus. Então, ele não foi na força do seu braço. Ele disse: eu vou em nome do Deus dos exércitos. Então, quando nós temos esse nome, o nome de Jesus está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra. Então, todo joelho se dobrará diante desse nome. Eu não sei qual o gigante da sua vida. Eu não sei se esse gigante está na sua família. Eu não sei se esse gigante está no seu corpo, às vezes provocando uma doença, um mal. Eu não sei qual área que o gigante tem tentado lhe afrontar. Ei, é hora de você usar a autoridade que o Senhor te deu. Você precisa ter certeza daquilo que você carrega, que Jesus está em você, a autoridade está em você, o domínio está em você, porque Jesus está em ti. Então, no nome de Jesus, a doença vai embora, em nome de Jesus o problema vai embora, em nome de Jesus a escassez vai embora, a falência vai embora. Ei, não fica olhando para o gigante. Imagine você agora, neste momento, se nós olharmos o natural, né? Por exemplo, na minha posição natural, se eu estivesse ali em Socó, né, ali em Judá, de repente eu olhasse para Davi e olhasse para o gigante, ei, quem aos olhos naturais parecia ser mais forte e que vencia a guerra? É claro que seria quem? O filisteu, o gigante filisteu. Mas havia uma diferença muito grande, porque Davi, mesmo em pequena estatura, mas ele carregava a presença de Deus nele. Ei, do mesmo jeito é você. Às vezes um gigante parece ter 3, 4 metros. Pastora, meu Deus do céu, é uma montanha maior do que eu. O Senhor diz para você, se você disser essa montanha, vai embora e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com você. E tudo que você pedir, no nome de Jesus, Ele vai te dar. E tudo é tudo. Então, tudo que você pedir no nome de Jesus, Ele vai te dar. Você precisa entrar no descanso, no lugar de fé, e não precisa ter medo. O segredo é não ter medo de forma alguma. Por quê? Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Então nós não temos medo. Davi não teve medo daquele gigante. E você vai ficar com medo aí do gigante? Você não pode ter medo de forma alguma. Você precisa dizer: ei, quem é esse filisteu para lutar com Deus e comigo? Quem é esse incircunciso? Quem é esse fraco que quer lutar com Deus vivo? Então, gente, saiba de uma coisa: Deus está conosco. Maior o que está em nós do que o que está aí passando no mundo. Maior é Deus do que a crise, maior é Deus do que a doença, maior é Deus do que o problema. Deus é maior do que tudo. Então nós precisamos dizer: eu sei o que eu carrego. A presença de Deus está em mim, que em meio à tempestade, em meio aos ventos, em meio às ondas bravias, eu vou andar sobre as águas. Em nome de Jesus, eu seguro nas mãos de Jesus, e Jesus segura nas minhas e na sua. E pode ter certeza que é bem melhor descansarmos em Deus. Quando, na realidade, uma das coisas que nós precisamos é buscar em Deus. Notícia não pode nos destruir. Notícias que vêm assombrosamente de repente. Notícias ruins não podem te destruir.
Então ali era uma notícia ruim, ali naquele momento em que o povo de Deus, 40 dias sendo afrontado, era uma notícia ruim ali, o gigante, o filisteu, todos se mostrando, né? Ei, cadê vocês? Vocês são fracos. Mas existiu um que fez a diferença, que foi Davi. Existe também em nós, você é o Davi da sua família, você é o Davi da sua família, você é o Davi dos seus negócios, você é o Davi dessa geração. Então vamos realmente dizer: Senhor, muito obrigado, eu sou um Davi, eu sou um guerreiro e eu não vou baixar a minha cabeça, porque Deus está comigo e minha já é a vitória. No Salmo 34, nos diz tão forte, né? Sobre que nós não precisamos realmente nos entregar, né? Desanimar, ficar ali como um fracassado, não. Nós precisamos buscar a Deus e não temer a nada. Não temer a nenhuma má notícia, mas dizer: Senhor, eu confio no Senhor. E no Salmos 34, no versículo 4, diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Qual o temor que você está tendo agora? Deus está dizendo para você, não é para temer mais, é para você confiar no Senhor e buscar a Deus. Busquei o Senhor e Ele livrou de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, os vossos rostos jamais, diga jamais. Escreva aí no chat, diga: jamais eu vou sofrer vexame algum. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, o Senhor diz. E eu acho lindo quando ele diz em Salmos 34, no versículo 8: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz é o homem que nele se refugia. Então não tema de forma alguma, não ande com medo de nada, confie no Senhor, confie nas suas promessas, e Deus, Ele está conosco. Então você tem certeza, você precisa ter certeza daquilo que você carrega, que é Deus, e o Senhor o ouviu e te livrou de todas as tuas tribulações. Por quê? Porque Ele é Deus na nossa vida. Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então, nós precisamos descansar no Senhor, né? Buscar ao Senhor, lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Quando você estiver ansioso, você precisa o quê? Dizer: olha, eu sei aquilo que eu carrego. Você precisa ser o Davi da sua casa. Você precisa ser o Davi da sua família. Você precisa ser o Davi dos seus negócios. E dizer: nenhum gigante vai derrubar, porque eu sei a presença de Deus que eu carrego em minha vida. Eu tenho certeza que Deus está comigo. E eu acho lindo a oração, né? Diante dessa intimidade tão grande que Davi tinha com Deus. No Salmo 23 mesmo, ele dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Deus quer que você descanse. Ei, descansa no Senhor. Deus, Ele já colocou todos esses gigantes no chão. Você precisa ter certeza na sua intimidade que você tem tido com Deus e na sua confiança. Ele diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firme para sempre. E eles confiam no Senhor. E quando o Senhor diz para você: eu estou contigo
todos os dias da sua vida. Ainda que você andasse por um vale de sombra de morte, você não deve temer mal algum. Eu já andei por vale de sombra da morte, eu já fui desenganada até pelos médicos mesmo. Momento assim da minha vida, que o médico, quando eu fui ter meu filho, que eu fiquei 10 meses e 1 semana de gestação, só inchando, e nada, não nascia a criança. Meu filho foi gerado de coxa, e naquele momento daquela gravidez tão difícil da minha vida, o médico disse assim: olhe, toma a decisão, tanto o esposo, meu esposo, como eu. Vocês decidam agora. Eu não me responsabilizo mais, porque eu já estava inchada. Eu queria ter o filho normal, mas não adiantava, que ele não nascia. E neste momento eu tive que fazer esta oração, como Davi fez. Ainda que eu andasse, Senhor, pelo vale de sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Então, gente, nós temos que ter certeza daquilo que nós carregamos, que é o Senhor. Então, nesta mente de um vencedor, é uma mente que confia no Senhor, nas suas promessas, e não nos prostramos diante de más notícias. Romanos 8:37 nos diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem é Ele? Jesus. De quem é Ele? Diga: Jesus. Ele é a semente que nós carregamos, mais do que vencedores, porque Ele nos diz assim, em Marcos 9:23, porque tudo é possível ao que crê. Então, todo vencedor, você é um vencedor? Você é mais do que vencedor. Jesus disse: tudo é possível a você. Então, não existe nenhum gigante que Deus não possa derrubar. Não existe nenhuma adversidade que Deus não possa realmente destruir toda a adversidade contra nós. Então, confia no Senhor, estarás seguro. Confia nos teus profetas e prosperareis. Então, tome posse, porque você é muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. E aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Toma posse desse milagre da presença de Deus. Agora você está sendo desafiado, né? Para você lutar. Como Mike Tyson disse assim: olha, se eu souber, né? Se alguém está treinando para me derrotar, né? Um treinamento, até mesmo se acordar mais cedo do que eu vou acordar mais cedo do que ele, porque a responsabilidade de estar pronta é minha e não deles. Então, a responsabilidade de estar pronta, de um vencedor, é sua. Deus já te deu toda a vitória que você precisa, em nome de Jesus.